Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, nós lemos assim. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber. Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto começa com Jesus ensinando numa sinagoga, e eu quero dizer para você que a maior parte do ministério de Jesus foi de ensino. E durante o seu ensino, coisas gloriosas, como nós vimos no texto, acabavam acontecendo, processos de cura, de libertação, e todo tipo de sinal e maravilha acontecia no meio do ensino de Jesus. E eu estou começando a dizer dessa maneira, não só porque o primeiro versículo fala isso, mas porque essa noite também é uma noite de ensino. E eu creio que da mesma forma também será uma noite de cura e uma noite de libertação. Você crê nisso? Você crê que Jesus está aqui, nesse lugar, da mesma forma? Irmãos, enquanto Jesus ensinava, entrou naquela sinagoga uma mulher que o texto diz para a gente que ela era possessa de um espírito de enfermidade. E eu quero dizer para você logo de início, que isso quer dizer que tinha um demônio nela. Parece óbvio, mas nos dias de hoje, interpretações mais fantasiosas começam a surgir, do tipo, não, isso é tipo quando falam espírito do Natal, espírito olímpico, é uma maneira figurada para dizer que ela estava doente. Não. Qualquer interpretação honesta do texto vai entender que Jesus estava falando que tinha um demônio ali agindo na vida daquela mulher. Ele termina esse texto dizendo que Satanás estava mantendo aquela mulher em cativeiro por 18 anos. E, meus irmãos, a gente percebe que o texto ele vai dizer para a gente de um espírito de enfermidade. O que é isso? Existia ali uma entidade que a especialidade dele era deixar a pessoa doente. A Bíblia mostra para a gente que existem vários tipos de atuação desse mundo demoníaco. O reino das trevas opera de diversas formas. E a Bíblia vai mostrar para a gente, por exemplo, lá no livro de Atos, espírito de adivinhação. A gente vê em outras passagens da Bíblia, espírito de ciúme, espírito de adultério, espírito de engano, espírito de mentira. E aqui nesse texto a gente vê sobre um espírito de enfermidade, meus irmãos. Nem todas as doenças são causadas por demônio, mas existia um espírito maligno agindo na vida dessa mulher. E o texto vai dizer para a gente que ela estava possuída de um espírito de enfermidade. Quando a gente fala que alguém está possuído, de uma maneira geral, na mentalidade das pessoas, o que se lembra é do que o cinema mostra para a gente, né? Uma pessoa, sei lá, levitando na cama, virando a cabeça para trás, vomitando vitamina de abacate e coisas desse tipo. Mas a gente vê que essa mulher só tinha um problema de saúde ali. É interessante quando a gente vai olhar no texto original, no grego bíblico, onde esse texto foi escrito. E quando fala que essa mulher estava possuída de um demônio,
Olha que interessante. Várias outras passagens da Bíblia falam que a pessoa estava endemoniada. Nesse texto, fala que ela estava possuída de demônio. Mas presta atenção nesse detalhe. Não era o demônio que tinha posse dela. Era ela que possuía um demônio. É isso que o texto original do grego vai revelar para a gente. É como tipo assim, a pessoa, ela possui um bicho de pé no seu dedão. A pessoa possui uma lombriga, um vírus da gripe, sei lá, da Covid, possui um vírus da Covid no seu organismo. Não quer dizer que o vírus que possui ela, Satanás não era dono dessa mulher. Mas entenda, ela possuía um demônio. Como quem possui alguma outra coisa, alguma enfermidade. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas pessoas pensam que, pelo fato de alguém servir ao Senhor, que essa pessoa está imune a qualquer ação do maligno. Esse texto é um dos vários textos da Bíblia que vai mostrar para a gente que não. Mas por quê? O que a gente sabe dessa mulher? A gente sabe que ela era uma filha de Abraão. Essa expressão que Jesus usa para descrevê-la, ele fala isso lá no final, essa filha de Abraão, se referindo a essa mulher, não é uma expressão qualquer para qualquer pessoa do povo de Israel. Essa é uma expressão, um título, digamos assim, que diz respeito a alguém que de fato, verdadeiramente, vivia a aliança com o Senhor. É uma expressão, para vocês terem ideia, que Jesus usa para uma outra pessoa, para Zaqueu, depois que se converteu e disse que ia doar o que ele tinha roubado, né, para os pobres e tal, que dá aquela prova de que de fato se converteu, e Jesus vira e fala assim, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Não é um título para qualquer pessoa. Jesus diz isso para mostrar que essa mulher era uma serva de Deus. Ela estava ali, como eu disse para vocês, não totalmente tomada, falando grosso, vomitando vitamina de abacate, não. Era uma senhorinha que chegou para o culto. Uma pessoa que estava ali, bem ou mal, todo sábado indo para a sinagoga para aprender um pouco da lei do Senhor, para aprender da palavra de Deus. E de repente, algo acontece ali com ela. Irmãos, eu quero que a gente pare para pensar um pouco na preocupação do reino das trevas. E eu preciso explicar que é o reino das trevas agindo. Hoje em dia a gente tem pessoas dizendo que nem existe reino das trevas. Entenda, reino das trevas é uma expressão que Jesus usou. O apóstolo Paulo vai além, ele fala de um império das trevas. Satanás está governando um exército, organizado em vários subalternos, em principados, em potestades, em hostes. E de repente, para aquela mulher específica, um enviado de Satanás foi mandado com uma missão específica, prender essa mulher. 18 anos, essa mulher estava aprisionada por esse espírito de enfermidade. Você que tem aí de 25 anos para cima, onde você estava 18 anos atrás? Eu estava me preparando para casar. E você sabe que nesses últimos 18 anos eu vivi muita coisa. Eu viajei para muitos lugares. Eu conheci tanta gente. Eu vi cada cenário lindo, cada coisa maravilhosa por cada lugar que eu passei. Imagina você, 18 anos, essa mulher, aprisionada da seguinte forma: um demônio na cacunda, que obrigava ela a olhar para o chão. E o texto deixa bem claro, fala para a gente que de forma alguma ela conseguia se virar e olhar para cima. 18 anos, tudo que essa mulher conseguia ver era o pó. Imagine você, por exemplo, os relacionamentos dessa mulher, você conversar com alguém sem conseguir olhar nos olhos dessa pessoa. Você conversa com a pessoa olhando para o pé. Você sabe que efeito psicológico isso tem no coração de alguém? A vida inteira baixando a cabeça para todos e para tudo. O tempo todo encurvado. A posição do seu corpo condiciona muitas vezes o seu estado interior.
E não só isso, meus irmãos. Essa mulher não podia ver um pôr do sol, não podia ver uma lua cheia. O cenário constante dela era o chão. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu acho que eu era adolescente ainda, eu ouvi alguém explicando a respeito disso, de pessoas que andavam na rua, sempre olhando para baixo, sem olhar para a vida, e eu fiquei pensando, e eu? Eu tenho 1,60 de altura, se eu ainda andar olhando para o chão, vão pisar em mim na rua. Que a gente tem que olhar mesmo, passar vendo o que está acontecendo, não é? Isso diz muito a respeito de nós. Essa mulher não tinha opção. Era o tempo todo olhando para baixo, olhando para a poeira. O lugar onde você olha, onde você fita os seus olhos, determina muito do seu estado de espírito. Quer ver um exemplo muito prático que pega a maior parte de nós? Redes sociais. Os algoritmos trabalham exatamente dessa forma, para colocar sempre as mesmas coisas diante de você. Algumas semanas para trás, aí, talvez uns 2 meses, não saberia dizer, por alguma razão que eu não entendo, o algoritmo do Instagram começou a mostrar para todo mundo o morango do amor. E no perfil de todo mundo recebia lá alguma postagem de alguém mostrando um maravilhoso, bonito morango do amor. Todo mundo ficou com vontade de comer o morango do amor. Até eu fiquei, não comi ainda não. Mas, meus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte, um exemplo para a gente de como nós somos o tempo todo condicionados nas nossas vontades, na nossa atenção, pelas coisas que são colocadas diante de nós. O povo é conduzido politicamente em direções que o algoritmo os conduz dentro da sua bolha social. É assim com relação, muitas vezes, à nossa fé. Pessoas, por exemplo, que estão o tempo todo acompanhando o que acontece nas igrejas via rede social, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu vejo muito isso. Você sabe o que mais aparece para a gente? Coisas ridículas dentro da igreja e escândalos dentro da igreja. E uma pessoa que só tem acesso à realidade das igrejas de uma maneira geral por meio de rede social, ela vai achar que está tudo perdido, que não tem mais igreja séria, que está tudo esculhambado nesse mundo. E não é verdade, eu digo isso muitas e muitas vezes. Tem muita igreja séria, muito mais do que igreja falsa por aí. Vencendo vem Jesus, meus irmãos. O reino de Deus é muito maior do que o que a gente pensa. Mas o que o algoritmo vai mostrar para a gente é que está tudo perdido. E assim funcionava de alguma forma com aquela mulher, porque há 18 anos, pelo menos, Satanás tinha designado um soldado. E ele estava ali fielmente, diariamente, montado naquela mulher, com um único propósito, mantê-la olhando para o mesmo lugar. Isso não tem mais nada para ver, fazer da vida, né? Ô demônio, vai ver uma série, vai jogar uma bola. Olha como é que eles são obedientes. Olha como é que eles são extremamente submissos e organizados. Jesus disse que o reino das trevas não se volta contra si mesmo. Entenda, essa entidade estava ali, preocupada em manter essa pessoa olhando para o chão. E eu pergunto para você, como era o chão naquela época? Será que as mulheres faziam a unha? Será que ela tinha alguma coisa de curiosidade para ver? Eu digo para você, não tinha asfalto, não tinha calçada. As pessoas se locomoviam muito usando animais. O chão era cheio de excremento de animais. Cocô de cavalo, de jumento, de boi, de tudo. E poeira, não é à toa, meus irmãos, que quando se entrava numa casa, tinha que alguém vir lavar os seus pés. E a gente vê isso acontecendo em algumas passagens do Novo Testamento. Tudo que essa mulher via era isso. Ela via a sujeira da vida. Ela via a tristeza da vida. E ela estava assim, não por qualquer motivo, mas porque ela era prisioneira de um demônio que a fazia simplesmente olhar para o chão. E o que isso tem a ver com a gente? Eu acho que não tem nenhum corcunda aqui nessa noite. Mas eu te digo, meus irmãos, que o mesmo tipo de propósito que esse demônio tinha, tem operado nos olhos de muitas e muitas pessoas.
Porque muitos de nós não conseguem mais ter esperança. Muitos de nós olham sempre para o mesmo lugar e se convencem, por força do reino das trevas, de que não tem mais saída, de que não há esperança e que não tem jeito. Não tem mais a capacidade de olhar para as coisas bonitas dessa vida, porque tudo que a pessoa consegue ver e reclamar a partir disso é a sujeira da vida, é a imundície da vida. Os relacionamentos dessa pessoa não são relacionamentos de olhos nos olhos há muito tempo. São relacionamentos em que não há mais essa partilha, porque o próprio reino das trevas tem agido para oprimir e para fazer isso com as pessoas. Essa é a realidade que muita gente tem enfrentado. E olha, meus irmãos, de alguma forma essa mulher ainda conseguiu ir para o culto. Eu não sei da onde ela tirava força. Era uma filha de Abraão, como Jesus disse, que apesar de tudo isso, pelo menos ouvir eu posso, eu vou ouvir a palavra. Ela saía de casa e ela ia ali para uma sinagoga. E nessa sinagoga algo maravilhoso aconteceu. Ela teve um encontro com Jesus. E nós falamos até agora sobre o que o reino das trevas estava ali fazendo com aquela mulher. Mas nesse momento eu quero mostrar para você o que o próprio Jesus, ele fez com ela. O texto diz que Jesus a viu. E o texto diz que depois de vê-la, vendo-a, a chamou. E falou: mulher, se endireita. Jesus curou aquela mulher, você sabe por quê? Porque Jesus não quer você olhando para o chão. Jesus não quer você olhando para a parte triste da vida. Jesus não quer você olhando para a parte suja da vida. Jesus não quer você focado simplesmente nos problemas que te cercam. Enquanto o reino das trevas quer adoecer você, fazendo com que você olhe para as coisas mais baixas da vida, Jesus quer que você olhe para cima. Jesus quer que você olhe para Ele, quer que você olhe nos olhos dEle, quer que você olhe para o céu. Jesus quer mostrar para você que a vida é muito maior do que talvez você esteja conseguindo ver. Essa é uma história de uma cura, muito literal, aconteceu exatamente isso. Mas ela carrega uma mensagem muito forte para você carregar ao longo da sua vida. Não aceite ficar com os seus olhos fitos naquilo que Satanás quer que você olhe. O tempo todo a preocupação que você tem que ter é para onde Jesus quer que você direcione os seus olhos. E olha, talvez você tenha chegado aqui nessa noite com esse sentimento em algum nível, se sentindo em cativeiro, aprisionado. Talvez não com a mente tomada, num sentido clássico de um endemoniado falando grosso, mas sim em um cativeiro espiritual. Mas sim sem força de, por conta própria, endireitar a sua posição e olhar na direção certa. E talvez, assim como aquela mulher, você tenha chegado aqui nessa noite com essa mesma sensação: eu vou porque eu tenho que ir, eu preciso ouvir a palavra. Mas eu quero te dizer que aquela mulher, ela não chegou vendo Jesus, mas Jesus viu aquela mulher, e Jesus te vê nessa noite. E não só isso, Jesus chama você nessa noite. Jesus não quer você curvado, filho de Abraão. Você sabia que nós somos filhos de Abraão, segundo o Novo Testamento? Nós que cremos na promessa feita a Abraão, que é o pai da fé, nós somos chamados de filhos de Abraão. Você que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, o seu Senhor não quer você voltado para o chão. Ele quer você endireitado, olhando para onde Ele te chama para olhar, para Ele. E olha, você sabe como é que acabou aquele momento? Tinha gente ali que não estava nem ali para aquela mulher, e assim tem na vida da gente.
Tem gente religiosa que está mais preocupado com, mas esse probleminha teológico aqui, essa fala assim, eu não concordo com isso, com aquilo, gente mala, fariseu chato, sabe? Que o texto, inclusive, vai chamá-los de adversários. Essa história termina com os adversários sendo envergonhados, mas com o povo de Deus se alegrando, diante das gloriosas coisas que Jesus estava fazendo. E com aquela mulher que chegou ali encurvada, endireitada e dando glória a Deus. Irmãos, quando eu comecei a orar a respeito desse culto, que Deus colocou no meu coração é assim que esse culto precisa acabar. Com o inimigo, com o adversário envergonhado. Com o povo alegre, cheio da alegria do Senhor. E com todo aquele que precisa de cura e libertação, glorificando ao Senhor em alta voz. Eu quero chamar aqui à frente o ministério de louvor. Enquanto eles vão se posicionando, a gente vai ter aqui um tempo de oração nesse sentido. Assim como Jesus estendeu as mãos, nós como igreja vamos estender as mãos sobre pessoas. Eu quero que você se coloque no lugar daquela mulher por algum instante. Quando Jesus olha para ela e ela nem percebe, essa mulher nem devia saber que tinha um demônio nela. Mas ela ouve que Jesus a chamava. E às vezes, num culto como esse, onde Deus está liberando algo sobre o seu povo, onde cura está acontecendo, onde libertação está acontecendo, algumas pessoas sabem que Jesus está chamando. É ou não é verdade? Mas ao mesmo tempo, elas ficam, deixa eu aqui mesmo no meu canto, eu não vou lá não. Imagine você se essa mulher se faz de desentendida. Jesus chama, ei, vem cá. Nem me viu, estou aqui. Vou orar pelos outros, amém, está tudo bem. Jesus chamou essa mulher e a curou, ou seja, ela atendeu, ela foi até esse chamado. E eu quero fazer duas coisas nesse momento. Primeiro, te chamar para se colocar de pé. E quero te chamar para crer. Quem crê que Jesus se faz presente aqui nessa noite? É promessa dele, não é porque você sentiu ou deixou de sentir. Às vezes a gente está tão ruim que a gente não sente nada. É promessa do Senhor, que Ele estaria no nosso meio. E Ele está. Quem crê que Ele é poderoso para tirar qualquer um de qualquer cativeiro que esteja. Ai, pastor, mas o meu problema é tão grande que não tem jeito. Peraí, você está falando para Jesus que não tem jeito do seu problema. Eu não sei o que é que está apertando você e jogando você para o chão. Mas eu quero convidar você para crer no poder do nosso Senhor Jesus. Nós vamos começar a cantar uma canção bem conhecida da igreja. Enquanto nós estivermos fazendo essa canção, eu quero que você pense, Jesus está aqui e Ele me chama. E eu quero que você responda esse chamado, saindo do seu lugar e se juntando com os outros irmãos que vão ver aqui à frente. Não se importe com o julgamento dos outros. Ah, mas as pessoas vão pensar que eu não estou bem e você está bem. Sinceramente, Jesus olha para aquela mulher e Ele diz algo que talvez aquelas pessoas não soubessem. Tem 18 anos que ela está presa. Ele sabia coisas que os outros não sabiam, e da mesma forma, Ele sabe coisas do seu coração, da sua vida, que ninguém mais sabe. Atenda o chamado dEle, e deixe que essa igreja represente Jesus na sua vida, estendendo as mãos sobre você, e que você saia daqui desencurvado, endireitado, com os olhos fitos no Senhor, nessa noite. Amém. Vamos cantar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração. Igreja, estenda as mãos na direção deles, levante a sua voz e comece a clamar. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Vocês representam Jesus aqui nessa noite.
Eu dou um comando nesse momento a todo espírito de enfermidade. Você perdeu. Eles vieram. O Senhor Jesus está aqui e vocês não têm mais poder. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Saiam agora da vida de cada um desses. Todo e qualquer espírito maligno que tenha sido enviado para oprimir essas pessoas, para adoecer essas pessoas, para empurrá-las para o chão, eu dou uma ordem no nome de Jesus. Saiam todos agora e nunca mais voltem. Saiam, saiam, saiam em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agindo aqui no meio, vai agindo em cada um. Espírito de suicídio, eu dou uma ordem a você: saia da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Todo espírito de morte, saia agora e nunca mais volte. Vai embora agora em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, começa a endireitar todo aquele que tem andado curvado. Começa a endireitar nesse momento todo aquele que tem perdido a esperança, todo aquele que tem andado entristecido, com o foco nos problemas, com o foco nas crises, na sujeira, na podridão desse mundo. Em nome de Jesus, que cada um deles agora nessa noite tenha sua fé restaurada, no nível de levantar a cabeça e olhar nos teus olhos e olhar para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, faça uma obra de cura, de libertação sobre todos esses. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não quer os filhos de Abraão, os teus servos encurvados. O Senhor quer a gente de pé. Por isso, meu Deus, nós não aceitamos para as nossas vidas um estado de prostração. O único lugar onde nós vamos nos prostrar é diante dos teus pés. Em nome de Jesus, derrama cura, derrama restauração, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.